Estamos começando o Saúde em Foco aqui pela TV Câmara. Que bom ter você aqui comigo. Quando a gente ouve a palavra nódulo, dá um certo desconforto, né? E causa preocupação, não é? E hoje esse é o assunto do Saúde em Foco. Nós vamos falar sobre nódulos na tireoide, nessa região aqui, ó, na garganta. Quando a gente nota alguma coisa, a preocupação vem. E quem vai explicar pra gente se isso é algo mais sério, complicado ou não, é um nódulo benigno, é o Dr. Flávio Pirozzi, endocrinologista, que está novamente aqui com a gente no Saúde em Foco. Dr. Flávio, um prazer recebê-lo novamente. Prazer todo meu. Olá a todos. Vai ser um enorme prazer falar a respeito desse assunto e trazer esclarecimento a todos. Doutor Flávio, quando a gente nota um nódulo ou ouve essa palavra, eu acredito que os pacientes chegam preocupados no consultório. É assim mesmo? Sim, é exatamente isso que você falou, né? A palavra nódulo, ela já remete a pessoa a algo ruim, né? Algo maligno. E realmente, quando esses pacientes chegam, né, no consultório, às vezes já, né, com um diagnóstico feito por algum outro colega médico, realmente isso gera bastante preocupação. E existem vários tipos de nódulos. Vamos explicar cada um, doutor? Vamos lá. Então, assim, a primeira coisa, né, como você disse, a tireoide é uma glândula, né, ela fica nessa região um pouco mais baixa, aqui na região do nosso pescoço, né, na frente, né, do tubo onde passa o ar, né, a traqueia. E essa glândula é responsável pela secreção dos hormônios tiroidianos, que são de extrema importância para o nosso corpo, né? E essa glândula, ela está sujeita a formar nódulos, né? Então, existem as nodulações que a gente chama de císticas, que são acúmulos de líquidos. Esse a gente não se preocupa, né? O que a gente se preocupa mais são os nódulos sólidos, né? E como você já falou, né? E eu realmente falo isso para os pacientes, a grande maioria desses nódulos sólidos da glândula tireoide, elas são benignas, são mais tranquilas por natureza. Sim. E quais são os nomes que a medicina dá? Cisto, nódulo inflamatório, parece-me que tem, coloide, alguma coisa assim. O senhor pode explicar para a gente essas Sim. nomenclaturas? Existe, né, como eu falei, os cistos, né, que são acúmulos de líquidos, né, e esses só recebem essa denominação mesmo. Existem os nódulos benignos, né, que são nódulos coloides, nódulos inflamatórios, né, provocados por alguns processos inflamatórios, que a gente chama de tiroidite, nódulos adenomas, né, que são a grande maioria dos nódulos, que são os nódulos benignos. Já os nódulos malignos, né, eles também recebem uma diferenciação dos seus nomes, né? Então, existem os nódulos malignos de tireoide, que a gente chama primeiro, que é o mais comum, que é o papilífero, depois vem o folicular, e existem algumas situações um pouco mais, vamos dizer assim, incomuns, né? Não vou falar raro, mas porque pode acontecer com uma certa frequência, mas é o menos comum na prática, que são os nódulos anaplásicos e os nódulos medulares. E existe ainda possibilidade muito difícil, né, de linfomas ou metástase na glândula. Que aí seria o câncer. Sim, esses nódulos malignos que eu citei, né, por último, o papilífero, folicular, medular, anaplásico, esses são realmente os cânceres, eles são os nódulos malignos. E apesar de vários tipos, quais são as causas dos nódulos, doutor? Na sua grande maioria, né? Então, hoje a gente não tem claramente isso, né? Mas, assim, alguns estudos mais recentes mostram, né, que, primeiro, por natureza, né, e de todas as espécies, né, mamíferos, né, que têm a glândula tireoide, o ser humano é o mais propício a formar nódulo, né, nessa glândula. E, possivelmente, né, o que vem mostrando alguns estudos mais recentes são causas genéticas, né? Então, existem alterações genéticas, né, que aumentam muito o risco, por exemplo, do nódulo maligno aparecer. Sim. A idade é um fator de risco? Sim, né? Então, existe algumas coisas muito importantes que a gente tem que levar em consideração quando a gente avalia um paciente, né? E isso deve ser sempre individualizado. E uma das coisas que a gente mais presta atenção, né? Primeiro, os nódulos por si só, né? Benignos e malignos, eles são mais comuns nas mulheres.
Tanto é que hoje o câncer de tireoide, né, ele está entre os cânceres mais comuns do sexo feminino no Brasil, segundo o INCA. E, assim, quando a gente pega, né, por exemplo, um nódulo num homem, estatisticamente, isso é matemático, a gente fica um pouco mais preocupado, né, porque existe o risco de ser maligno mais, né, o risco de malignidade é maior no sexo masculino e também nos extremos das idades. Né? Então, pacientes com nódulos na tireoide, por exemplo, abaixo de 20 anos, ou, por exemplo, idosos, né, acima de 65, 70 anos, esses pacientes a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Então, doutor, os nódulos eles são mais frequentes nas mulheres, mas nos homens a incidência dele ser maligno, ser um câncer, é maior. É isso? Sim, exatamente. Né? Então, quando a gente tem, né, um indivíduo, né, do sexo masculino no nosso consultório com um nódulo na tireoide, realmente existe uma preocupação um pouco maior, né? Porque realmente, matematicamente, né, estatisticamente, esse risco aumenta um pouquinho, sim. Hoje, como é que está a rotina nos consultórios de acompanhamento da tireoide? Os pacientes vão, olha, eu quero saber, né, se minha tireoide está tudo bem, ou elas já chegam com alguma queixa? E aí se identifica nódulos? Hoje o que a gente tem, né, muito, são o que a gente chama de nódulos incidentais, né? O que é isso? Às vezes o paciente sem queixa nenhuma, né, ele faz um exame de rotina, né, e isso também é um pouco questionável também, né? Existem alguns trabalhos que falam a favor e tem trabalhos que falam que não são a favor, né, de fazer o ultrassom, né, da tireoide como um exame de rotina. Existe, por exemplo, é muito comum hoje em dia, né, por exemplo, o paciente passa no cardiologista, né, o cardiologista pede um exame que é o Doppler de carótida. Quando o Doppler passa aqui do lado, né, na carótida, ele percebe que tem, às vezes, um nódulo na tireoide. Então, é o que a gente chama de achados incidentais, né, achou sem querer. Existem aqueles pacientes, né, que vão no consultório também, às vezes com alguma queixa específica, né? Por exemplo, ele mesmo notou, né, uma nodulação ou alguém, né, notou, falou, olha, tem alguma coisa estranha no seu pescoço, parece uma bola, né? E às vezes o próprio paciente palpou também, então existe essa possibilidade, né? Essa, na grande maioria das vezes, são os principais sintomas. No caso dos nódulos benignos, vamos falar quais são os exames feitos para identificar exatamente qual tipo que é, doutor, dos benignos, primeiramente. Certo. Assim, na verdade, assim, para qualquer nódulo, né, então é sempre importante que a gente tenha, né, o exame de sangue, né, da tireoide. Sempre que a gente for analisar um nódulo, é muito importante que a gente tenha, né, a dosagem dos hormônios da tireoide. Então, o exame de hormônio, ele vai avaliar a função da glândula e que a gente tenha, né, o exame de escolha, que é o que a gente sempre vai optar por analisar um nódulo, que é o ultrassom cervical, né? Então, o ultrassom dessa região aqui do pescoço, né? E através desses exames, né, a gente vai conseguir identificar algumas coisas. Vale lembrar, né, que, por exemplo, muitos pacientes têm essa dúvida, né? Mas eu tenho um nódulo na tireoide e meu exame de sangue veio normal, né? Isso é muito comum, na verdade é o mais comum de todos, né? Não é que o paciente tenha uma alteração anatômica, ele vai ter uma alteração nos seus hormônios. Na grande maioria das vezes vai estar realmente tudo normal. Ele tem um nódulo, mas a glândula funciona direitinho. E através, né, então, desses dados, como a gente já citou, a idade do paciente, o sexo do paciente, às vezes algumas coisas relacionadas à questão de histórico familiar, né? Então é muito importante aquelas pessoas, né, que, por exemplo, eu tenho um parente de primeiro grau que já teve câncer de tireoide, meu pai, minha mãe, minha irmã. É sempre importante que esse paciente faça uma avaliação, né, com frequência, porque existe uma maior possibilidade. E, principalmente, quem vai, vamos assim, nos guiar, né? Quem vai separar, né, o joio do trigo, quem é maligno, quem é benigno. Quem vai, na verdade, nos orientar, né, para que lado a gente vai, né, se vai avaliar esse nódulo mais a fundo, é o exame de imagem, que é o ultrassom. O ultrassom é muito importante, porque ele vai trazer algumas informações, como o tamanho, o formato, né? Se ele é irregular, se ele não é irregular, se ele tem calcificação, se esse nódulo não tem calcificação. É isso que vai nos guiar para ver, por exemplo, se esse nódulo vai ser puncionado ou se a gente vai apenas acompanhar clinicamente esse paciente.
Ah, então existe essa possibilidade de ter um nódulo, mas não se faz uma biópsia, por exemplo. É somente o acompanhamento. Não existe assim um tamanho mínimo para se fazer uma biópsia. Não, hoje não existe mais, né? Hoje a gente usa uma classificação radiológica, né? O próprio médico que faz o ultrassom, ele coloca para a gente os dados, né, do nódulo, se ele tem tantos centímetros, se ele é regular, aonde ele está, e ele coloca essa classificação. E dependendo dessa classificação, nós vamos funcionar de acordo com o tamanho. Então, quanto maior essa classificação, a gente vai funcionar os nódulos menores. Né? Então, por exemplo, né, a gente pega um nódulo que tem essa classificação que a gente chama de T-RADS, né? Muitos pacientes olham, né, no laudo do médico e perguntam: o que é essa classificação? O T-RADS é essa classificação que a gente vai nos guiar. Né? Então, por exemplo, se o paciente tem um T-RADS muito baixo, né, 1, 2, 3, esse nódulo possivelmente, dificilmente a gente vai acabar funcionando esse nódulo e vai acompanhar clinicamente. Já um nódulo T-RADS 4 e 5, ele já é um nódulo um pouco mais complicado, né? Então, geralmente, acima de 1 centímetro e meio, esses nódulos a gente acaba funcionando. Esse T-RADS é o mesmo que acontece com, a gente vê no ultrassom das mamas, das mulheres, exato, não é, doutor? Para essa escala aí, para verificar se é maligno. Essa classificação é uma classificação nova, né? Então, por isso o pessoal que faz esses ultrassons com frequência, né, para acompanhamento e segmento, eles notaram, né, que nos últimos anos acrescentou essa classificação, coisa aí de uns 3, 4 anos para cá, né, essa classificação ela vem sendo praticamente obrigatória, né, no laudo do ultrassom, e isso vem ajudado bastante também a evitar, às vezes, né, uma punção desnecessária, né? Então, hoje a gente olha, né, alguns prontuários de anos atrás, né, e vê alguns nódulos assim pequenos, e quem se fala: nossa, se fosse hoje, a gente não teria funcionado esse nódulo, e realmente era um nódulo benigno. E era benigno. Então, isso ajuda bastante. E era benigno. E existe a possibilidade de um T-RADS 1, 2 chegar a ser 3, 4, 5 e aí já ser um maligno? Assim, primeiro assim, né, o que eu sempre falo para os pacientes, assim, de uma maneira geral, em relação a todos os nódulos, né, independente da sua classificação. Hoje a gente sabe que, avaliando todos os nódulos, em torno de 5 a 10% desses nódulos são malignos. Então, é uma grande minoria. Nessa classificação T-RADS, né, existe, por exemplo, a possibilidade de um paciente ter um T-RADS 3 e, de repente, né, ao longo do segmento, né, através de meses, anos, esse nódulo se tornar um T-RADS 5. Existe. Né? Então, por exemplo, era um T-RADS 3 e não tinha indicação de punção. De repente, esse nódulo piorou a sua classificação e vai ter que ser puncionado. Né? Então, isso nos ajuda muito nesse segmento. Sim. E o tratamento depende de cada tipo? Vamos agora entrar nessa parte de tratamento. Existem vários tratamentos. Quais são, doutor? No caso benigno, vamos falar benigno primeiramente. No caso do nódulo benigno, né, hoje a gente tem, né, assim, dentro dos estudos da tireoide, uma questão que a gente é minimamente invasivo, né? Então, se você tem, né, por exemplo, mesmo que esse nódulo, por exemplo, né, ele tenha necessidade de uma punção, você puncionou, o resultado do patologista vem benigno, o que nós vamos fazer? Nada. Nós vamos acompanhar, nós vamos repetir esse exame de ultrassom mais para frente, apenas isso, né? Então, assim, hoje, se um nódulo é benigno e esse nódulo ele não causa, por exemplo, né, nenhum desconforto ao paciente, né? Então, às vezes, por exemplo, tem pacientes que têm nódulos benignos grandes, né, que, por exemplo, causam, às vezes, um incômodo para engolir, né, para respirar. Aí, nesse caso, esses pacientes podem fazer a retirada apenas do nódulo de uma forma cirúrgica, tá? Mas a grande maioria das vezes o nódulo benigno ele vai ser apenas acompanhado e não tem realmente o que fazer, tá? Existem alguns outros processos, né, hoje de tentar, né, o que a gente chama de alcoolização, mas são coisas bem específicas, né, então não vou entrar muito no assunto. Agora, no caso do maligno, né, na sua grande maioria, o que a gente acaba fazendo é realmente cirurgia. Aí, no caso do maligno, na maioria dos casos, a gente acaba optando sempre por tirar
toda a glândula tireoide. Tira toda a glândula e aí vai para os tratamentos normais da oncologia, radioterapia, quimioterapia ou mesmo medicação oral? Essa é uma dúvida muito frequente, né? Então, por exemplo, um paciente que ele vem com uma punção, né, sugestiva de câncer. Então, a primeira coisa que eu sempre falo para o paciente é o seguinte: calma, né? Porque de todas as doenças malignas, né, de todos os tipos de cânceres, eu sempre falo isso aos pacientes, né? Talvez o mais tranquilo de todo, na sua grande maioria, é o de tireoide, né? E não só ele é tranquilo, né, em relação à questão da sua evolução, né, do seu prognóstico, em relação à baixíssima mortalidade que ele traz, mas também em relação ao tratamento, né? Porque basicamente o paciente ele vai fazer a cirurgia e ele vai fazer o que a gente chama de iodoterapia. Isso não é rádio, isso não é quimioterapia, não tem aqueles efeitos colaterais, não tem aquele mal-estar, não tem queda de cabelo, não tem nada, né? Isso que é o mais bacana de tudo. Então, o paciente faz a cirurgia, né? Então, eu sempre faço essa analogia no consultório, né? O cirurgião vai lá e tira o que dá para ver, né? E o iodo, né, que é o iodo radioativo, ele vai lá e queima o resto que o cirurgião não conseguiu enxergar, que são aquelas pequenas células. Então, ele faz uma complementação da cirurgia, né? E basicamente, vamos dizer assim, em mais de 95% dos casos, o tratamento acabou aí. E o que a gente vai ter que fazer de segmento? Entrar com o hormônio da tireoide, como eu disse, né? A tireoide é vital, o hormônio da tireoide é vital para o nosso corpo. Então, a gente precisa entrar com o hormônio, tanto para fazer essa reposição necessária, quanto também, né, para auxiliar, né, ou evitar, diminuir o risco, por exemplo, de uma recidiva desse tumor, o que não é comum. Sim. Doutor, o senhor falou da alcoterapia, né? O senhor até quis realmente pular essa parte, mas eu gostaria que o senhor voltasse para explicar um pouquinho para a gente o que seria esse tratamento. Seria nada mais, nada menos do que realmente uma injeção de álcool etílico dentro do nódulo benigno, para queimar ele. Isso só serve para nódulo benigno. Benigno. Tá? Exatamente. Não, isso não entra, né, nas diretrizes de tratamento de nódulo maligno. Vale lembrar, nódulo maligno tem que tirar. Tem que tirar. Então, no caso, por exemplo, um nódulo benigno, né, que o paciente, por exemplo, se sinta incomodado, como eu disse, né, funcionalmente ou às vezes até esteticamente, né, ele tem um pouco de não gosto, enfim. Porque né, fica numa região aparente, né, doutor? Visível, visível aqui, né? Eu falo, é a porta de entrada, né? Tipo, o cartão de visita, né, do nosso corpo é o nosso rosto, né? E tá bem aqui. Então, às vezes, você pode fazer, né, existem alguns serviços que fazem isso, né? Literalmente é uma injeção, né? Aplica o álcool dentro do nódulo e esse nódulo reduz de tamanho, né? Então, assim, com isso você evitaria a possibilidade, por exemplo, de fazer uma cirurgia. Sim. A iodoterapia, ela causa muita reação, tem sequelas ou não? É um remédio, é uma injeção também? Como é que é esse tratamento? O iodo, né, após a cirurgia para o câncer de tireoide, você ingere ele, tá? Não é uma injeção, você ingere ele. Ele é uma dose alta, né? E isso é lesivo para as células da tireoide. E por esse motivo, né, o que a gente sempre orienta é que o paciente fique internado, né, em torno de 24 a 48 horas num quarto isolado, que alguns hospitais têm, né, que é o quarto chumbado. Hoje, por conta da pandemia, está um pouco mais complicado, né, em relação a isso. Alguns pacientes estão sendo orientados a ficar em casa, mas não ter contato com outras pessoas, porque isso pode afetar o funcionamento da tireoide de pacientes saudáveis, né? Então, o certo seria deixar o paciente dentro do hospital. Após, né, tomar o iodo, geralmente alguns pacientes sentem um pouco de incômodo, né, na região onde fez a cirurgia, e o iodo, às vezes, ele se acumula em glândulas salivares, né? Então o paciente pode também sentir um certo desconforto na hora da mastigação, ele pode sentir a boca, né, seca, né, porque às vezes não sai o
porque inflama as glândulas salivares, né? E por isso que a gente orienta, né, por exemplo, quando o paciente vai ficar internado para tomar o iodo, a gente orienta tomar bastante suco cítrico, né, para não deixar o iodo radioativo acumular nas glândulas salivares. Basicamente, esses são os principais efeitos colaterais. Esse tratamento da iodoterapia é feito pelo oncologista ou pelo médico da radioterapia ou mesmo por vocês, endocrinologistas? Na grande maioria das vezes, o câncer de tireoide ele é acompanhado com endocrinologista. Né? Então, o oncologista, ele às vezes até tem alguns pacientes que acompanham o oncologista, mas na maioria das vezes os próprios oncologistas eles encaminham, né, esse paciente para nós porque realmente tem essa questão de ajustar a dosagem do hormônio, né? A questão do iodo, né, quem geralmente faz é o médico nuclear, né? É o pessoal que acaba mexendo, né, com a radioterapia, né, com esses tipos de exames que mexem, né, com esses radioisótopos. E essa dosagem da medicação depois, né, os hormônios, é possível que o paciente tenha uma vida saudável? Ele consegue voltar às suas atividades normais, doutor? Sim, a recuperação é muito tranquila, né? A própria cirurgia, hoje, né, tem uma recuperação muito tranquila mesmo. E o paciente, assim, ele vai ter um pouquinho de indisposição, né? Porque ele tem que ficar sem o hormônio, né? Na sua maioria das vezes para fazer o iodo. Mas depois que ele começa a tomar o hormônio, né? E assim que a gente consegue ajustar a dosagem, ele vai levar uma vida totalmente normal. Sim. Existe remédio que desmancha o nódulo, doutor? Não existe remédio para desmanchar. Nem chá? Não, de jeito nenhum, tá? Absolutamente nada. Sim, somente esses tratamentos, essas intervenções que a gente está conversando aqui, né? Por exemplo, né, só para citar um exemplo, né, a gente conversou, né, a respeito da alcoolização do nódulo, né? Às vezes a própria injeção de álcool etílico dentro do nódulo não consegue desmanchar, né? Não é um tratamento totalmente efetivo, né? Imagina um chá. Sim, de forma alguma. De forma alguma. Doutor, o nódulo, ele pode assim, crescer e descer para o tórax? Pode. Existe essa possibilidade, né? Então, como a tireoide ela fica nessa região, né, que a gente chama da fúrcula, né, que fica nesse osso que fica aqui na frente do nosso tórax, ela pode, né, crescer, né, e fazer o que a gente chama de se tornar um bócio mergulhante, né? Então, ele literalmente ele mergulha, ele entra, né, o crescimento da glândula faz com que ele entre dentro da caixa torácica, né? E isso cria realmente um grande desconforto para o paciente, né? Porque realmente assim, né, para respirar, para comer, isso dificulta bastante. Sim, e aí é caso de cirurgia? Na maioria das vezes, sim, por conta da questão funcional mesmo, né? Às vezes não é é um nódulo benigno, né? Aquilo que a gente já havia conversado antes. Sim. É um nódulo benigno, por exemplo, se eu funcionei, veio um nódulo benigno, mas é um nódulo mergulhante que está causando mal-estar para o paciente, né? Então, às vezes o paciente realmente engasga com comida, ele tem muita falta de ar, ele tem muito desconforto respiratório por causa disso. Então, nesse caso, realmente, na grande maioria das vezes não tem o que fazer, às vezes tem que partir para a cirurgia. Sim. No caso do nódulo benigno, o paciente não é caso de cirurgia, nada, é só um acompanhamento. Ele fica anos e anos acompanhando, isso causa um desgaste, um cansaço no paciente, os pacientes acabam desistindo ou não, doutor? Como é que é essa situação? Olha, assim, é o que eu sempre cito, né, para os pacientes, né? É um acompanhamento que não vai trazer muita diferença na maioria dos casos, né? Porque, assim, por exemplo, mesmo aqueles pacientes assim, que surgiu uma dúvida e a gente chegou, às vezes, até a puncionar esse nódulo e, de repente, o resultado da própria punção fala, não, é um nódulo benigno. A gente tem estudos, né, por exemplo, né, existem alguns estudos italianos que são os que acompanham pacientes há muito tempo. Então, por exemplo, o paciente funcionou e veio benigno, né? O risco desse paciente, anos e anos e anos depois, vir a precisar fazer uma segunda punção e, mesmo assim, essa segunda punção se transformar em maligno, tem alguns estudos que falam que esse risco é menor do que 2 a 1%, né?
Eu sempre cito isso para os pacientes, né? Até para uma questão de tranquilizar. Mas, queira ou não, né, para o paciente fica às vezes uma coisa um pouco, vamos dizer assim, cansativa, porque ele vai, por exemplo, no seu retorno anual, né, para fazer os exames, por exemplo, né, tipo, o exame está normal, daqui a um ano a gente repete o ultrassom. Na maioria das vezes a gente acaba fazendo isso, né? E dali um ano ele volta e eu olho o exame e falo, tá tudo normal, tá tudo ok, pode ir para casa. Mas é só isso? Aí no outro ano ele volta e eu escuto às vezes a mesma coisa. Mas isso é uma coisa que a enorme maioria dos pacientes, graças a Deus, vai acabar escutando, porque realmente essa é a história natural, né, desses nódulos. Esses estudos científicos mostram que, ainda bem, a grande maioria desses nódulos benignos, ela vai se comportar de forma muito boa ao longo dos anos, né? Então, eu sempre falo, na maioria das vezes, dificilmente um nódulo benigno ele vai crescer ao longo dos próximos anos. Ou ele vai ficar quietinho do mesmo tamanho, ou às vezes pode até acontecer dele diminuir. Diminuir recidiva, sim, diminuir Não, mesmo. diminuir de tamanho. De tamanho mesmo. Às vezes ele tinha 1 centímetro, de repente, dali a alguns anos, ele fica com 0,6. Isso pode acontecer. Às vezes o paciente fala, nossa, diminuiu, o que eu fiz de diferente? Nada. Mas ele pode sumir, doutor? É o próprio comportamento do nódulo mesmo. Sim, e ele pode sumir? Olha, dependendo do nódulo, às vezes a gente acaba vendo que sim, né? Hoje os aparelhos de ultrassom, né, que são aparelhos maravilhosos, né, que a gente tem aqui na nossa cidade, na região também, né? Eles têm aparelhos muito modernos que conseguem ver, por exemplo, nódulos de 0,1, 0,2 centímetros, né? Então, isso criou também, né, um boom nessa questão, né, de nódulo da tireoide. Então, as pessoas estão descobrindo nódulos muito pequenos por conta disso, né? Mas, ao mesmo tempo, né, esses nódulos, como eu disse, eles são muito pequenos e a gente fala, olha, não se preocupe com esse nódulo, daqui a um tempo vamos repetir o ultrassom. E, de repente, realmente, às vezes é tão pequeno que ele some. Porque o nódulo é um aglomerado de células, seria isso? Bem simples falando. Sim, exatamente. Ele é um aglomerado de célula, né, que, às vezes, esse aglomerado, como a gente falou, por um processo inflamatório, ele faz essa aglomeração e, de repente, por exemplo, esse processo inflamatório ele melhora, acaba, né? Se reorganiza a estrutura celular da tireoide. Agora, quando essa divisão de células ela é desorganizada, que é o câncer, aí esse nódulo, a tendência dele é sempre crescer. Aí é uma outra história, um outro quadro clínico, não é, doutor? Exato. Mas como o senhor disse, a possibilidade, a incidência de ser maligno, o senhor chegou a falar a porcentagem de ser maligno e benigno? De uma maneira geral, entre todos os nódulos, 5, 10%. 5, 10%. 5, 10%, e tem aí um prognóstico bom, mesmo dentro da área oncológica de tratamento, não é, doutor? Que assim, a pessoa primeiro, é que você disse, né? Nódulo, a pessoa já gela, né? Já tem aquela impressão ruim. Aí ela vai fazer uma punção, que queira ou não é algo um pouco desagradável, né? E de repente ela recebe, né, o diagnóstico que ela tem um câncer de tireoide. Então, eu falo que o nosso papel não é só fazer o diagnóstico, mas é também falar, olha, calma, né? Eu falo que, como eu disse, né, de todos os tipos de câncer que você poderia ter, você foi praticamente brindado com o mais tranquilo de todos. Sim, né? com o que tem um comportamento com mais... menos nervosinho. Exatamente, o menos nervoso de todos, aquele que menos poderia te dar dor de cabeça. Então, vamos encarar isso, faz a cirurgia, faz o que a gente está orientando e vai dar tudo certo. Existe prevenção, doutor? A prevenção, na verdade, assim, na verdade ela não existe, né? Então, é aquilo que eu falei, existem alguns estudos que citam que, por exemplo, alguns estudos americanos, eles colocam que o fazer ultrassom, né, de tireoide de rotina não seria apropriado, né, porque dificilmente você pegaria nódulos e dificilmente desses nódulos seriam malignos. Já existem outros estudos, por exemplo, né, estudos japoneses que mostram exatamente o contrário, que são a favor que se faça o ultrassom cervical de rotina.
Eu sempre falo para os pacientes o seguinte: não há por que fazer o ultrassom, né, da tireoide em qualquer paciente, né? Então, existem alguns fatores de risco, né? Como eu citei, por exemplo, a pessoa tem eu tenho alguém na minha família, especialmente parentes de primeiro grau, tá? Principalmente parentes de primeiro grau que já tiveram câncer de tireoide. Essa pessoa tem que fazer preventivo, né? Existem algumas alterações genéticas, situações um pouco mais raras, né? Então, nesse caso, teria que fazer realmente uma prevenção. Dependendo, às vezes, né, tem alterações genéticas que a gente tem que começar a prevenção desde criança, né, fazendo exames de rotina. Mas, assim, de uma maneira geral, na maioria da população, não. E agora uma última dúvida é se o nódulo, né, o caroço, ele pode doer, né? Porque já é desesperador ver, tocar e doer. Ele pode doer ou não? Ele, sendo benigno, maligno também? No exame físico, né, algumas coisas que a gente também chamam a nossa atenção, né? Por exemplo, um nódulo indolor, um nódulo que, por exemplo, eu consigo palpar se ele mexe, ele sobe e desce, por exemplo, quando o paciente faz uma deglutição, né? De característica mole, indolor, possivelmente isso indica que ele é um nódulo benigno. Né? Por outro lado, né, um nódulo muito duro, um nódulo aderido, um nódulo que não mexe e um nódulo que dói a palpação, ele já chama mais atenção, né? Então, são apenas critérios de risco de malignidade, não quer dizer que ele é maligno, mas quando, por exemplo, um nódulo dói, né, e às vezes ele pode doer, o risco de ser maligno, ele é um pouco maior, né? Mas não significa que é. Quem vai falar isso é a punção. Sim. Bem, com todas as suas explicações, doutora, o que a gente pode concluir é que procurar não se desesperar se notar algo, né, um nódulo, um caroço, né, aqui nessa região da garganta, na tireoide, né, procurar ajuda médica, orientação, né, e com o diagnóstico correto, a medicina oferece tratamento. É isso, né, doutor? Para a gente finalizar a nossa entrevista, algo que o senhor queira acrescentar? Não, mas é isso mesmo, né? Eu acho que se o paciente, né, tiver dúvida, né, se ele já tem um diagnóstico, né, de um nódulo na tireoide, se ele tem o histórico familiar ou algum outro fator de risco, que procure, né, um médico, né, de preferência um endocrinologista que saiba realmente mexer com isso, para que esse paciente faça um diagnóstico correto e tenha um tratamento adequado. Sim. Doutor, muito obrigada por sua participação aqui no Saúde em Foco novamente com a gente, doutor Flávio Pirozzi, endocrinologista. Obrigada. Obrigado. E assim a gente termina o Saúde em Foco. Hoje a gente falou sobre nódulos na tireoide. Você viu que entrevista ótima, que explicação maravilhosa do Dr. Flávio Pirozzi, endocrinologista. Se você gostou desse programa e quer assistir novamente ou indicar para alguém, a gente está no YouTube. É só procurar o nosso canal TV Câmara Rio Preto, tem lá playlist Saúde em Foco. Aproveita, se inscreve em nosso canal, aciona o sininho para saber quando tem programa novo, deixe seu comentário, seu like, ok? Olha, muito obrigada por sua companhia aqui no Saúde em Foco e até o próximo programa. Tchau!